Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui, quinta-feira, isso mesmo, quinta-feira. Ontem, quarta, não tivemos jogos do Brasileirão e a rodada então termina hoje, né? Ontem já passei aqui para vocês os confrontos, tem Palmeiras e Vasco, tem São Paulo e Inter e São Paulo, na verdade, Flamengo e Grêmio, que é o jogo para a gente prestar atenção, porque é o nosso próximo adversário, o Grêmio, né? Vamos torcer aí para o tricolor gaúcho, pelo menos arrancar um empate no Maracanã logo mais, mas obviamente vamos observar o time do Renato Gaúcho, como se comporta, e obviamente que Arthur Jorge estará muito atento para saber, né, mais detalhes aí do Grêmio, nosso adversário de domingo, né? Botafogo que retomou aí essa data FIFA com uma grande atuação exaltada aí pela mídia, não só aqui independente, né, mas a mídia em geral, exaltando o Botafogo 2024. E acaba tendo aquela comparação com o Botafogo do ano passado, né, e muita gente já dizendo, como o próprio André Rizek, o Lédio Carmona, né, lá no Sport TV, vendo um Botafogo atual até mais forte, com maior repertório de jogadas do que foi o Botafogo fantástico, né, do Castro, principalmente no primeiro turno do ano passado. Então, claro que existe uma empolgação, né, do torcedor alvinegro, mas a gente sabe aquela velha história, né, que tem muita coisa aí, muita lenha para queimar, mas a gente fica empolgado com o que foi esse massacre mesmo, né, esse amasso do Botafogo em cima do atual campeão da Libertadores, né? Falando do Arthur Jorge, mais uma parte que eu até ontem acabei não comentando no vídeo de ontem, né, da coletiva de imprensa que ele deu pós-jogo, foi justamente que começaram a surgir as primeiras perguntas falando de Palmeiras, e o Arthur Jorge se saiu muito bem, né, falar do Palmeiras. O jogo é daqui a 2 meses, daqui a 70 dias, né, não faz sentido, a minha cabeça toda está no Grêmio, e é exatamente o que ele tem feito. Não é a primeira vez que ele fala exatamente isso. Acabou um jogo, ele já vira a chavinha, começa a pensar no próximo adversário, né? E que bom que o jogo até passou para terça, né? Vocês lembram que originalmente estava marcado para ontem, Dia dos Namorados, às 4 da tarde, a CBF acabou antecipando para terça. Então o Botafogo ganhou aí mais alguns dias também para recuperar o time que fez uma partida, volto a dizer, de muito esforço físico, de muita intensidade. Acho que essa é a palavra que define o Botafogo da última terça-feira, né? Muito intenso o Botafogo, e já falamos aqui, todo mundo já falou, nunca é demais repetir, que 1-0 saiu barato para o time do Fernando Diniz. Então o Arthur Jorge falou assim, não, Palmeiras, daqui a 2 meses a gente fala nesse assunto, né? Até para evitar, parece que às vezes os repórteres querem arrancar alguma declaração ali, né, polêmica, alguma fala, ter algum recorte até para incentivar o nosso adversário. O Arthur Jorge, macaco velho, não caiu nessa também, né? Falou, não, nosso pensamento está no Grêmio. Palmeiras volte aqui daqui a 2 meses para perguntar sobre o Palmeiras. E é exatamente isso. Falando em 2 meses, a Conmebol definiu ontem exatamente as datas e horários dos confrontos das oitavas da Libertadores. Então vamos lá, dia 14 de agosto, 9h30 da noite, Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, né? E depois, uma semana depois, dia 21 de agosto, mesmo horário, 9h30 da noite, o jogo de volta no Allianz Parque, ambas as partidas com transmissão da Globo, né? Globo e ESPN. Então, aquilo ali, a gente marca na agenda, né? Inclusive quem é do Rio, quem é de outros estados, que também pretende não só vir ao Newton Santos, né? Quem for de fora, como também ir a São Paulo no jogo decisivo do dia 21, beleza? Ainda sobre o jogo de terça, né? Eu falei aqui do Diniz ontem, comparando a grama sintética com jogar na altitude, né? E até confirmei com o meu amigo Ribas, que é torcedor / influenciador do Atlético Paranaense, um cara que acompanha tudo nos mínimos detalhes. Ele falou, não, o Diniz, quando sai do Atlético Paranaense, já existia o gramado sintético por lá,
Então a gente pode dizer até que o Diniz foi o primeiro a ter contato com esse tipo de gramado, né? Por mais que, perdão, não seja exatamente a mesma tecnologia, é um gramado sintético. Então, antes de qualquer jogador do Botafogo, antes do Arthur Jorge, né, ter contato com gramado sintético, o Fernando Diniz já conhecia esse tipo de gramado. Então, fica mais feio ainda, né? Esse tipo aí de retórica, né? De que é como jogar na altitude, vou ter que poupar jogadores, né? E não era nada disso, né? A gente viu, por exemplo, que o Germancano teve uma atuação, passou praticamente despercebido. Tem uma bola que ele aparece na defesa salvando, né? Mas no ataque não fez nada. O Samuel Xavier acabou atuando e o outro jogador que de fato não jogou foi o Felipe Melo, mas certamente não foi por causa do tapetinho, né? É que eles gostam de botar na conta, né, do gramado para ter aí uma desculpa. Pessoal, o Botafogo, né, chegou a 5 vitórias seguidas diante do Fluminense, igualou, né, o Botafogo da década de 60, né? Vamos lá, no segundo turno tentaremos chegar na Mega Sena, né? A 6ª vitória seguida, temos condições para isso. Dessa vez o jogo, né, será no Maracanã, não tem sido problema também para o Botafogo esse enfrentamento no Maracanã, como tivemos já esse ano no próprio Campeonato Carioca, e vencemos bem, né? Enfim. Então é isso, gente. Arthur Jorge emendando aí uma sequência, 71% de aproveitamento. A gente viu ali que no início do trabalho, claro, não dá nem muito para considerar aquelas partidas contra a LDU e Cruzeiro, né? E de lá para cá praticamente só a derrota para o Bahia. Foi né, um resultado negativo que o Botafogo teve nessa sequência do Arthur Jorge. Se a gente pega o recorte todo, o Botafogo empilhando vitórias, como disse o Arthur Jorge, que é a melhor receita para se manter vivo, né? Não só vivo, como bastante vivo nas 3 competições: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Não é segredo para ninguém, é óbvio também, a mídia comentando que o Botafogo é um real candidato ao título, né? A gente tinha esse ponto de interrogação depois de tudo que aconteceu ano passado, ficava, poxa, quando que o Botafogo vai ter outra oportunidade de ouro, né? Como teve, de ganhar um Campeonato Brasileiro, desde 95 que a gente não ganha, mas o fato é que o Botafogo vai se solidificando, né, na posição ali na frente. A gente já começa a ver que o Botafogo vai brigar até o final, não só pelo título, primeiras posições, G4, né? Óbvio que hoje a gente tem a continuação da rodada, o Botafogo pode perder essa liderança, como eu disse, para o próprio Flamengo, o próprio Bahia. O Bahia pega o Fortaleza, né, o clássico nordestino, mas de qualquer maneira o Botafogo tem se mantido ali desde a primeira rodada, né? Primeira rodada não, que a gente perdeu para o Cruzeiro. Desde a segunda rodada o Botafogo tem se mantido ali na tropa da frente. Isso que é importante, muito consistente o Botafogo do Arthur Jorge. Enfim, cara, a gente tem que falar, né, da arbitragem, né? É um assunto chato, mas ontem saiu, né, o áudio do VAR do lance do Martinelli em cima do Gregore, né? Ali aos 10, 11 minutos do primeiro tempo, e que é óbvio que se acontece a expulsão do Martinelli, a partida teria sido ainda mais fácil para o Botafogo, né? A partida foi né, como eu disse, um massacre do Botafogo, mas o Botafogo demorou a achar o seu gol, só acha no segundo tempo um gol único do Bastos. Então, se o Fluminense perde o Martinelli ali por expulsão, o placar certamente teria sido um placar elástico. E um lance, todo mundo já falou, nítido, claro, cristalino, de expulsão, e o VAR considerou que foi que a intenção do jogador do Fluminense era acertar a bola, então confundiu, né, a canela do Gregore com a bola, né, e que era o ato contínuo, enfim, uma bobajada, e a gente fica muito preocupado, né? A gente às vezes até brinca com o absurdo da situação, né, dizendo, de repente não foram todas as imagens que foram para o VAR, né? Não chegaram os melhores ângulos, né? De repente foi um ângulo, sei lá, que não mostrava o lance claramente, porque se as imagens
chegassem claramente ao VAR, né, não teria como não recomendar a expulsão do jogador do Fluminense. Óbvio que a gente se preocupa, mesmo numa vitória do Botafogo, um lance ali capital para a partida, né, um lance de expulsão, né. Muito complicado, muito complicado. Vamos falar um pouco mais de CBF, só que agora seleção, né? Seleção brasileira jogou ontem. A gente sabe que aqui o nosso canal é Botafogo, mas quando mistura com CBF, a gente tudo preocupa. Eu tive até como os jovens falam hoje, né? Uma brisa preocupante. O que a CBF poderia arrumar mais contra o Botafogo, né, futuramente? Já pensou a CBF convidando o Arthur Jorge para dirigir a seleção brasileira? Não me espantaria, né? Não me espantaria. Vou até bater na madeira aqui, porque é só o que falta, né, acontecer. Bom, a seleção do Dorival ontem, um jogo bem chato de assistir, empatou em 1-1 com os Estados Unidos. Primeiro tempo o Rodrigo faz um gol, abre o placar, os Estados Unidos empata numa falta que, né, foi meio consenso que houve uma falha ali do Alisson, né? Era uma falta defensável, né, no cantinho, mas no cantinho do próprio Alisson. E foi o placar final. No segundo tempo, os Estados Unidos se postou ali com 2 linhas de 5 defensivas e conseguiu se defender bem, inclusive levou perigo, né? 2 contra-ataques em que aí o Alisson se recuperou e fez 2 boas defesas na chance aí dos Estados Unidos virar a partida, né? Então, uma atuação aí preocupante da seleção brasileira. Vini Júnior, uma atuação muito fraca, né? Pouco se falou aí na transmissão da atuação ruim do Vini Júnior, que, por méritos, claro, é candidato à bola de ouro, mas é um consenso também de que para ele ser o jogador completo e vencedor de bola de ouro, ele precisa também jogar bem na seleção, algo que eu nunca vi, particularmente. Eu nunca vi, comenta aí embaixo a sua opinião. E aqui é sem clubismo, galera. Acho que o Vini Júnior, ele é um cara que merece todos os aplausos, por exemplo, pela luta dele contra o racismo, né? Pelo enfrentamento, pela força mental mesmo, né? Com esse problema gravíssimo que é o racismo, né? Especialmente na Europa, onde ele joga, mas na seleção não é o mesmo jogador, né, do Real Madrid. Talvez a explicação seja que no Real Madrid, toda hora, o meio de campo de Modric, Valverde, Bellingham, né, o Kroos, coloca ele na cara do gol, né, para marcar, enfim, para fazer. Ele fica ali no cantinho dele e para fazer as jogadas. Na seleção ele não consegue repetir a mesma coisa. Depois entrou o Martinelli no Brasil, foi um pouco mais agudo, né, mas enfim, uma Copa América aí que a princípio preocupa a situação do Brasil e depois eliminatórias, obviamente, porque se o Brasil já teve dificuldade contra os Estados Unidos, que não é uma grande seleção, né? Como eu falei ontem, perdeu de 5-1 para a Colômbia no jogo anterior. Imagina também enfrentar as seleções que estão mais cascudas que o Brasil, que não necessariamente são melhores que o Brasil. O Brasil tem muitos talentos, né? Mas não vai ser fácil. Eliminatórias aí complicadas. Enfim, então uma análise aí de seleção brasileira e essa brisa aí que eu tive da CBF convidando futuramente o Arthur Jorge para dirigir a seleção. Que isso nunca aconteça, mas foi um pensamento aqui terrível que me passou pela cabeça. Não estranharia, né? Enfim. Pessoal, jogo, domingo, Botafogo Grêmio, para a gente continuar no topo da tabela, né? Estamos com 16 pontos em 8 jogos. É uma partida que o Botafogo, se repetir, né, o nível de atuação, ou for próximo do nível de atuação da última terça-feira, temos tudo para ganhar do Grêmio, né? E mantermos ali, se não a ponta, pelo menos a posição de G4. Beleza? Deixe seu like, faça seu comentário, né? Uma ótima quinta-feira para todos vocês, né? E quem está pensando em Cariacica aí, ingressos seguem à venda, né? E é isso, galera. Só peço que você, se você assistiu até aqui, porque você está curtindo, né, o nosso conteúdo, para se inscrever para o canal continuar crescendo e o YouTube apresentar o canal Botafogo Digital para mais irmãos de camisa. Beleza? Fogão para cima sempre. Tamo junto.